pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está em Jeremias, no capítulo 29, versículos de 11 a 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Se a tradução da sua Bíblia é aquela adotada pela CNBB, a mesma que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, é a página 1004. 1004 na tradução da CNBB. Para outras traduções, tem que dar uma olhadinha mesmo ali, procurar Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim o Deus da palavra: sei muito bem do projeto que eu tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Mudarei vosso destino. Vou reunir-vos de todas as terras e lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, e trazer de volta para este lugar do qual vos exilei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Sei muito bem do projeto que eu tenho em relação a vós. Uma das coisas que mais nos fazem sofrer, uma das coisas que mais nos atormentam são os nossos medos. E o medo nasce da insegurança. O medo nasce de nós não sabermos com o que nós estamos lidando. O medo nasce da indecisão, nasce da dúvida. É quando nós temos, num momento muito curto, uma pressão muito grande sobre nós em relação a uma coisa que nós não dominamos. Tanto que quando a pessoa ela quer dominar o próprio medo, ela deve dar nome às coisas. Enquanto uma coisa não tem nome, ela é um mistério, ela é um problema, a gente não sabe como lidar com ela, mas depois que a gente põe um nome, fica mais fácil. Porque a gente tem um domínio sobre aquilo. Às vezes você acha um animal na rua, até você dar um nome para aquele animal, ele é um animal estranho. É perigoso, é um cachorrinho, mas você não sabe se aquele cachorro tem uma doença, se ele é agressivo, se em algum momento ele pode estranhar você, não é assim que a gente diz? Mesma coisa, um gatinho, um animalzinho qualquer. Enquanto você não põe um nome, parece que não se estabelece ali um vínculo entre a gente e aquele bichinho. Tem um estranhesmo, é distante de nós. Mas a partir do momento em que a gente dá um nome para as coisas, elas perdem esse poder de nos assombrar, de nos amedrontar, de nos oprimir. E muitos de nós carregamos dentro do coração um medo. Um medo em relação àquilo que a gente não domina, um medo em relação ao dia de amanhã. E nós nos perguntamos, será que aquilo que me espera pela frente é bom? Será que eu não vou ficar do jeito que eu mais temo? Será que o resto da minha vida eu não vou passar sozinho? Porque tem gente que o grande medo é a solidão. Será que eu não vou morrer só, abandonado, esquecido numa casa? Como vai ser a minha velhice? Tem pessoas que falam, eu não quero morrer velho, prefiro morrer jovem, porque eu não quero morrer velho, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero ficar entrevado em cima de uma cama. Tem medo de ser amado. Mais ainda, tem medo de não ser amado. E por medo de não ser amado, prefere colocar um ponto final na coisa já agora, dizendo, eu não quero depender de ninguém, eu não quero que ninguém cuide de mim, porque pode ser que no momento em que eu precise, não haja alguém ali para cuidar de mim. De uma certa forma, é um jeito de dizer, como é que vai ser a minha vida amanhã?
Como é que vai terminar esse relacionamento? Esse casamento, meu Deus, é para sempre é muito tempo. É o resto da vida. Como é que as coisas vão se dar? Às vezes as dificuldades são tão grandes já agora, anos a fio aí pela frente, e o nosso coração se atemoriza, porque a gente acredita que caminha sozinho. Nós acreditamos que nós somos os construtores do nosso futuro, da nossa felicidade. Olha, desculpa, nós não somos. Nós somos participantes. E o que a gente faz é muito importante para o que realmente virá para nós no futuro. Mas o nosso futuro também está nas mãos de Deus. Por mais que nós nos esforcemos, sem Deus, o nosso futuro é desgraçado. É desgraçado. Porque o que é a desgraça? É não ter a graça. Um futuro sem Deus é um futuro sem graça. Sem força, sem sabedoria, sem maturidade. Um futuro sem Deus é um futuro sem esperança. É um futuro sem saúde. A gente fica muito preso à saúde física. Mas e a saúde do coração e a saúde emocional? E a saúde espiritual é a primeira que a gente perde quando a gente se afasta de Deus. E quando a gente perde a saúde espiritual, logo a gente adoece emocionalmente. E em seguida o nosso corpo também sofre, muitas vezes adoecendo. Um futuro sem Deus é um futuro desgraçado. É claro que a gente precisa trabalhar pelo nosso futuro. E a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas nós não somos os artífices da nossa história. Nós construímos a nossa história com Deus. Sem Ele, a nossa história é uma desgraça. Mas com Deus, a nossa história é uma bênção. Temos muito o que fazer, mas muito o que fazer. Temos que arregaçar as mangas, sim. Temos que trabalhar, sim. Temos que fazer escolhas, sim. Mas como é diferente quem escolhe a partir de Deus. Porque escolhe as claras. Escolhe iluminado pelos valores que Deus lhe dá. Como é difícil a gente fazer escolhas quando não tem critério nenhum. Alguém diz pra gente, olha, escolhe aí alguma coisa, mas peraí, escolher pra quê? Isso que você está mandando eu escolher, vai servir para algo? Qual é a finalidade? Não é? Se alguém chega para você e diz, olha, a gente vai sair, você precisa escolher uma roupa, escolhe uma roupa. Isso não é critério suficiente. Aonde você vai? Porque se você for para um clube durante o dia, é diferente de você ir para uma casa de família durante a noite. Se a festa é numa casa de família à noite, a roupa é uma. Se a festa é num clube durante o dia, a roupa é outra. Para onde você vai? Quando você vai? Não é? É de dia? É de noite? É agora nesse mês? É no mês que vem? Tudo isso faz diferença. Isso não é uma roupa que a gente escolhe, mas isso nas grandes decisões da nossa vida também. Quando nós não temos critério, escolher é um sofrimento. E a pessoa fica angustiada e triste, porque não sabe como escolher. Ela sabe que a decisão que ela tomar pode mudar os rumos da vida dela. Como é difícil escolher quando a gente não tem critério, quando falta luz para as nossas escolhas. Agora essa luz quem dá é Deus. Como é diferente quando você escolhe um caminho, mesmo sabendo que este caminho pode te trazer sofrimento, mas que é o caminho certo. Se diz, eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, mas eu sei o suficiente para acreditar. Este caminho que eu estou escolhendo é o certo. O coração fica em paz, a gente fica feliz. É diferente quem escolhe com Deus, porque tem critério, tem luz de Deus na nossa vida, tem forças, tem sabedoria de como fazer. É diferente uma história com Deus. Mas o Senhor mesmo é quem nos diz. Para nós que achamos que a nossa vida perdeu o sabor, que a nossa vida perdeu o sentido. Se você até andou dizendo isso, olha, eu ando sem felicidade, eu não tenho muita esperança. Eu vou vivendo a minha vida, eu não acredito que eu tenha mais assim um futuro. Mas é claro que você tem. Qual é a sua missão nessa terra?
Porque Deus trouxe você aqui para uma missão. E a sua missão não é só ser marido, ser pai. A sua missão não é só ser esposa, ser mulher, ser filho. Você tem uma missão da parte de Deus para você. Algo que te faz feliz e que vai fazer muita diferença na vida das pessoas com quem você convive. Você sabe que missão é essa? Você conhece qual é o plano de Deus para você? Se você está se sentindo sem futuro, vazio, sem sentido, uma coisa eu posso te garantir: você não conhece os planos que Deus tem para você. Porque todos os planos de Deus para a sua vida são bons. Deus te ama e tem para você um plano de realização, de felicidade. E se você não está feliz, é porque alguma coisa aconteceu e desviou você deste plano. Mas já é um consolo a gente saber que ele existe e que Deus o fez com carinho, com todo amor, com a sua sabedoria, para que neste plano de amor nós pudéssemos nos realizar e sermos felizes. De onde foi que eu tirei isso? Da palavra de Deus, hoje para você. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, em relação a você, oráculo do Senhor. O meu projeto para você é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. O projeto de Deus para a sua vida é um projeto de felicidade. Ponha isso na sua cabeça, escreva isso no seu coração. Deus quer você feliz. Ele pode e quer fazer você feliz. Mas tudo depende também de você. Porque a felicidade não vem das coisas fora. O sofrimento ele não pode tirar a nossa felicidade, como uma conquista também não é o que nos dá a felicidade. A felicidade não é fruto destas conquistas materiais. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro do coração. Nós somos felizes à medida em que nós vamos dando sentido às coisas que nós enfrentamos. Nós somos felizes à medida em que nós percebemos que tudo o que vem a nós pode se tornar para nós um instrumento de salvação e de felicidade. As coisas são, na nossa vida, aquilo como nós as tratamos. Se a gente trata um benefício, algo de bom que aconteceu para nós com desconfiança, aquilo vira uma tortura. Um bem que você recebe, um agrado de uma pessoa. A pessoa vem e te faz um favor. Se você recebe aquilo com desconfiança, vira um peso. Você começa a se perguntar: o que é que esta pessoa quer me dando o presente que me deu? Daqui a pouco ela vai me pedir alguma coisa. Eu não sei se eu estou à altura de dar a esta pessoa aquilo que ela está esperando de mim. O que eu vou ter que pagar por isso? Será que tem outras pessoas me observando? E a gente vai nutrindo na nossa cabeça 1001 coisas. Daqui a pouco nós estamos rejeitando o que a gente recebeu e que era precioso para nós e que nós realmente necessitávamos naquele momento, simplesmente pelo desejo de não ter compromisso, de não ficar devendo nada a ninguém. Pela simples preocupação, pela maneira negativa como nós vimos um bem que alguém quis nos fazer. Então veja, até uma coisa boa pode se tornar um fardo para nós quando nós as tratamos como coisas ruins. Mas uma coisa ruim também pode ser para nós uma bênção, se nós a tratarmos como tal. Que às vezes aquele sofrimento que se impôs a nós, ele chegou e ficou. Ele se impôs, você não escolheu. Mas uma vez que ele estava ali, você teve que arregaçar as suas mangas e lutar contra ele. E à medida em que você ia vencendo, novas forças iam sendo descobertas dentro do seu coração. Você foi percebendo as suas capacidades, você foi amadurecendo. E quando terminou aquele sofrimento, você pôde dizer de boca e coração cheios: bendito seja Deus por essa dificuldade, que me trouxe tamanho bem, que me desinstalou, que me renovou. Quantas pessoas eu conheci por causa desta luta que eu travei. E aquilo que era para ser o mal se torna um grande bem na nossa vida. Eu quero lhe dizer uma coisa muito séria.
felicidade está dentro de você. É um projeto de felicidade. Mas você precisa se decidir a ser feliz. Você precisa tomar essa decisão. Tá certo se você até diz aí, Márcio, não é só a gente escolher ser feliz. Eu concordo, assina embaixo, não é só a gente escolher. A gente precisa escolher e precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus você não vai conseguir. Mas a graça de Deus você já tem. Você poderia até não saber disso, poderia até ficar na dúvida, mas hoje esta palavra está afirmando isso para você. A graça de Deus você já tem. O que é que falta? A sua escolha. Você pode se decidir que a partir de agora você será feliz, com o pouco ou com o muito. Mas a partir do momento em que a gente decide que vai ser feliz, custe o que custar, e com Deus, a gente pega o pouco e transforma no muito. Porque Deus está conosco. Aquele que multiplicou os pães e os peixes está ao nosso lado, e Ele pode multiplicar o nosso tempo e o nosso pouco. Aquele que transformou a água em vinho está conosco. Ele pode transformar as nossas misérias em graças. Mas veja, até quando Jesus até quando Jesus multiplicou os pães, Ele não os multiplicou do zero. Foi preciso que alguém viesse e entregasse tudo o que tinha. O Senhor multiplica as coisas na nossa vida a partir daquilo que nós oferecemos. Ele não pede aquilo que nós não temos. Ele pede o que nós temos. E se nós tivermos coragem de confiar e entregar nas mãos dele, Ele multiplicará. Mas veja, Jesus não parte do zero. É preciso oferecer a Ele alguma coisa. Porque 0 vezes qualquer coisa que seja é 0. Não é? 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 100 é 0. E 0 vezes 1 milhão é 0. Se o que você oferece a Deus é nada, não é até mesmo uma decisão, nenhuma decisão sequer a gente oferece, o que nós colocamos nas mãos de Deus para que Ele multiplique? Nada. E nada, vezes seja o que for, é nada. Nós temos que entrar com a nossa parte. E às vezes a nossa parte é uma simples escolha, mas uma escolha de vida. Uma escolha do coração. Uma escolha na qual a gente diz: eu acredito que o teu projeto para mim é de felicidade. E eu aposto, essa aposta você pode fazer. Nesse jogo você pode entrar. Você pode dizer: aqui eu aposto todas as minhas fichas. Porque Deus disse que Ele quer a minha felicidade e que o projeto que Ele tem para mim é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Eu confio e aposto tudo. Deus não te quer sofrendo. Deus não arquitetou o seu sofrimento. Principalmente certos sofrimentos de morte que entram na nossa vida. Tem algum sofrimento que a gente quer para os nossos filhos, que é o sofrimento da luta, que é o sofrimento da conquista. É bom quando a gente olha e o menino está lá em cima do caderno, quebrando a cabeça. Você vê que ele está sofrendo, mas você não vai lá ajudar. Só quando você vê que precisa mesmo, porque ajudar é atrapalhar nessa hora. Ele precisa exercitar a inteligência e descobrir os próprios caminhos. Esse sofrimento, a gente que é pai quer para o filho da gente. Qual é o pai que não gosta de ver o seu filho ali num esporte, se dedicando e sofrendo para melhorar, para crescer? Porque não é só o esporte em si. Isso é bom para a saúde dele, isso é bom para o corpo dele. Na nossa vida tem muitos sofrimentos que nos fazem crescer. E esses sofrimentos Deus não nos tira. Mas Ele nos apoia, nos incentiva, nos ilumina. Como um pai dá bom conselho ao seu filho, por meio do Espírito Santo, Deus nos dá inspirações que nos motivam, que nos incentivam para a gente crescer. Mas tem um tipo de sofrimento que nenhum pai quer para o seu filho e que Deus não quer para nós. Esse sofrimento de morte que desanima, essa falta de coragem, sabe, esse desgosto pelas coisas.
Isso fere o coração de Deus, não em conta de pecado. Fere porque Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não se alegra em te ver infeliz. Só que Ele só pode te ajudar se você decidir que quer ser feliz. Pouca coisa Deus pode fazer em favor de alguém que não se ajuda, que não quer nada com nada. Mas a partir do momento que a pessoa se desperta e diz: eu vou me ajudar também. Eu sei que depende de Deus, mas também depende de mim. Eu vou me ajudar, eu vou abraçar esse projeto de Deus, que eu não conheço qual é, que eu já sei que vai se revelando aos pouquinhos para mim na minha vida. Deus não revela para nós os seus planos de imediato, primeiro, porque nós não temos capacidade de compreender de todo a nossa vida. Não temos. A pessoa pode ser presunçosa, orgulhosa, dizer: eu tenho. Se fosse explicado para mim, eu teria. Não tem. Quer saber por que não tem? Porque as poucas coisas que acontecem conosco hoje a gente tem dificuldade de entender. A gente se revolta com o pouco sofrimento que nos atinge hoje. Imagine você ter conhecimento de tudo que te espera pela frente, de bom e também de difícil. A gente não tem estrutura para conhecer toda a nossa vida, tudo que a gente tem pela frente no presente momento. Nós não estamos maduros para isso ainda. Não importa que idade você tem. Segundo, seria um tédio, né? A gente acordar hoje já sabendo tudo o que ia acontecer. Um dia sem surpresas, um dia sem novidade. Quem já namorou sabe que uma das coisas mais gostosas do relacionamento é a surpresa. Você tirar a surpresa da vida, faz favor, né? Como é gostoso quando a outra pessoa que te ama e que você ama, ela te surpreende. Diga pra mim se todo dia não é uma surpresa. Cada dia é uma surpresa. Você se levanta e você não sabe como é que vai ser. Olha, mas as minhas surpresas não têm sido muito boas, mas podem ficar. Porque o projeto de Deus para você é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Deus não arquitetou o seu sofrimento, mas arquitetou como você vai sair deste sofrimento. Isso Ele arquitetou. Ele já pensou como você vai vencer e vai te ajudar. Hoje para nós é um dia de esperança. Hoje para nós é um dia de retomada, é um dia de coragem, é um dia diferente. Este dia de hoje tem tudo para ser um dia diferente para você. É um dia de esperança. O Senhor mesmo nos diz: eu vou dar a você uma esperança. Seja o que for que você ouviu. Você pode ter recebido nos últimos dias a pior de todas as notícias. Hoje Deus, por meio do seu Espírito Santo, está falando ao seu coração: eu vos darei uma esperança. Eu vou dar a você uma esperança. Eu vou te dar um futuro. Se você achou que as coisas tinham se encerrado, que as portas tinham se fechado, que as coisas tinham acabado, você se enganou. Eu vou te dar um futuro. E aí a coisa que mais importa para nós saber neste momento, o que é mais importante saber desta palavra, o que nós podemos fazer diante desta palavra? O que posso eu fazer? Porque eu quero isto para mim. Eu quero esta palavra na minha vida hoje. Eu preciso dela para agora. Porque se Deus não me socorre hoje, eu não sei o que vai ser do meu dia de amanhã. O que eu posso fazer? Versículo 12. Quando me invocardes, ireis em frente. Muitas vezes nós não avançamos na vida. E quem não avança no mundo espiritual é assim. Não existe aquela estática, aquela estabilidade estática parada. Não existe. Quem não avança, recua. Na espiritualidade é assim. No mundo material, não. Você põe o carro na garagem, se você não tirar ele de lá, daqui a um mês ele está lá. Se ninguém pegar, ele está lá. Você pode procurar que o carro está lá no cantinho. Tem uma estabilidade. Ele não avançou, ele não regrediu. Mas no mundo espiritual não é assim. Quem não avança, recua. E quantas pessoas regrediram na vida?
se diminuíram. Por quê? Porque se recusaram em contar com aquele que poderia fazê-las avançar. Quando me invocardes, diz o Senhor, ireis em frente. Quantas vezes eu e você falhamos porque nós fomos incapazes de invocar a Deus? Porque a gente ficou preso ao que a gente fez, aos nossos pecados, às nossas angústias. A gente olhava e dizia: como que eu vou contar com Deus depois de tudo que eu fiz, do caminho que eu escolhi? Eu sei que isso que eu estou fazendo não é bom, não é certo. Não, eu estou meio assim, em dívida com Deus. Tem muito tempo que eu não me confesso. Eu me afastei, eu não estou indo à missa. Ok, isso é ruim mesmo, é muito ruim. Só que pior ainda é nem recorrer a Deus. Porque quando você recorre a Ele, Ele te dá forças para você regressar ao caminho que você deveria estar. E quando nós deixamos de invocar ao Senhor, nós não só deixamos de avançar, como nós recuamos. O que nos diz esta palavra? Quando você me invocar, você avançará. Quando você se voltar de coração para mim, quando você voltar à intimidade comigo, quando você contar comigo, você vai avançar. Quando me invocardes, ireis em frente. E quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Está vendo como a palavra fala de oração? Esse invocar a Deus aqui não é simplesmente pedir um aliado na hora do desespero, nem dizer uma fórmula mágica que vai mudar a nossa situação. Não é como aqueles super-heróis que tem sempre um chavão, né? Então na hora que ele precisa se transformar, ele berra lá alguma coisa e as situações mudam porque ele fica super poderoso. Não é isso. É intimidade. Intimidade com Deus. Invocar aqui é dizer: meu Deus, bati numa pedra que eu não consigo vencer. Eu preciso ultrapassar. Tem umas histórias da vida de Santo Antão que são muito interessantes. Não é? Uma delas é uma história, uma maneira da gente entender o mundo espiritual. Diz que eles estavam trabalhando ali em volta do... Santo Antão não, essa é São Bento. Diz que eles estavam trabalhando ali à volta do mosteiro e que havia uma pedra que ninguém conseguia tirar. E ninguém conseguia explicar porque pedras maiores tinham sido removidas. Juntaram todos os monges e tinham uns bem fortinhos. E olha, eles fizeram o que puderam, mas a pedra não se moveu. Alavancas, pegaram troncos, a pedra nem tremia. Chamaram São Bento. E São Bento, rezando, ele teve uma imagem de que havia um demônio assentado sobre aquela pedra. Chegou diante dela, fez o sinal da cruz, invocou a presença de Deus e poucos monges tiraram aquela pedra do lugar. Às vezes na nossa vida é assim. Uma situação tão pequena, uma pedra no caminho, que a gente não consegue explicar por que não se remove. Não importa que força a gente faça, aquilo não sai do lugar, mas de jeito nenhum. Falta você invocar a Deus. Falta você dizer ao Senhor: meu Deus, eu topei com algo que está além das minhas forças. E se existe aqui uma força maligna, se existe aqui uma força de morte, fazendo frente contra a minha vida, retira-a, Senhor. E você verá, você experimentará que esta palavra é viva e verdadeira. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. E veja agora: quando me procurardes, quando me seguirdes de todo o coração, quando me procurardes e quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós e mudarei. Você quer que a sua vida tome um rumo diferente? Porque destino, qual é o seu destino? Às vezes hoje muita gente entra num carro, aí tem lá um GPS. Aí você liga o carro, liga o GPS, ele te pergunta: qual é o seu destino? Aí você escreve lá: o meu destino é São Paulo, aeroporto de Guarulhos.
E Ele vai te dizer qual é o seu destino. O destino é o rumo para onde você caminha. O Senhor está lhe dizendo hoje que se você o invocar, você avançará. E se você rezar a Ele, Ele te ouvirá. E se você procurá-lo e segui-lo de todo o coração, Ele vai mudar o rumo da sua vida. É uma promessa de Deus. E esse futuro que parecia para você um futuro de desespero, um futuro sem esperança, em Jesus nosso Senhor, vai encontrar a resposta e a vida que você tanto buscava. Vou resumir esta palavra para você. Volta para Deus o seu coração. Volta para o Senhor. Não tenha coragem de perder, não tenha medo de perder se entregando a Deus. Porque ao se entregar a Ele, você não vai perder nada, além dos seus medos, da sua tristeza, das suas angústias e dos seus pecados. São essas as coisas que você vai perder. Deus não veio para tirar nada de você. Ele veio para te dar uma vida nova. Para isso basta você voltar o seu coração todo para Ele. Faz isso nesta manhã. Faz você a experiência e você verá que Deus muda o seu destino. Mudará todos os seus rumos para um rumo bem melhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, dá-nos esta graça. Nós te pedimos, Espírito Santo, cumpre esta palavra em nós. Nós dizemos amém a cada versículo que nós lemos nesta palavra, porque hoje somos nós, este povo do Senhor, e é para nós esta palavra. Nós dizemos amém. Amém. Quando o Senhor nos diz que tem para nós um projeto de felicidade e não de sofrimento, nós dizemos amém. Quando o Senhor nos diz, eu vos darei um futuro e uma esperança, nós bradamos no nosso coração, Divino Espírito Santo, amém. Quando a palavra do Senhor nos diz, quando me invocardes, ireis em frente, quando orardes a mim, eu vos ouvirei, nós dizemos amém. Vem, Senhor Jesus. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós e mudarei o vosso destino. Nós dizemos, Senhor, amém. Muda o meu coração, muda o meu destino.